Como utilizar a função indireto trabalhando com guias compostas? Então, essa é uma dúvida do nosso amigo Carlos Alberto, onde ele diz, show, mas não entendi direito como funciona essa questão das aspas simples, com aspas duplas nessa função indireto. Poderia fazer um outro vídeo explicando melhor como isso funciona? Bom, então, em decorrência do feedback do nosso amigo Carlos Alberto, estamos fazendo esse vídeo. Então, eu ensinei a utilizar a função direto para retornar dados conforme o mês selecionado. Repare que na nossa base de dados, nas nossas guias, eu tenho inúmeras guias com meses e ano renomeados em cada guia. Observe, porém, tem um espaçamento entre elas. Então, como é que funciona aqui, o nosso arquivo? Só para recapitular. Ao vir informar aqui, por exemplo, o mês de janeiro, repare que puxa os dados de janeiro dentro da minha guia de janeiro. Se eu vir aqui puxar para março, vai puxar os dados lá da minha guia de março para dentro desse intervalo, beleza? Então, repare que todas as guias têm um espaçamento entre elas. Então, primeiramente, vamos entender por que eu utilizei a minha aspas simples dentro de aspas duplas na função indireta. Observe, se eu colocar aqui, igual aqui, igual, por exemplo, vim aqui na minha guia de janeiro de 2019 e clicar num conteúdo qualquer, Vou clicar aqui neste conteúdo aqui, observe aí, de B2, e vou dar, antes de eu dar um Enter, repare o seguinte, Observe, nesse momento, eu cliquei lá igual, e observe aqui, o próprio Excel inseriu um aspas simples, reparem. Entre o nome da minha guia, que tem um espaçamento, ele colocou um aspas simples no início e um aspas simples no final aqui do nome da minha guia. E tá aqui a minha célula B2, beleza? Então vamos lá, Se eu der um Enter, observe, vai me retornar aqui uma informação qualquer. Deixa eu só aqui diminuir o tamanho da fonte. E tá aqui, repare, retornou R$800. Se a minha guia, vou renomear aqui a mesma aqui, Vou renomear, aliás, uma outra aqui, a guia de fevereiro. Observe, Vou apagar esse espaçamento e vou dar um Enter. Então, fazendo a mesma proposta, igual, vou aqui em fevereiro e vou pegar este valor aqui, E observe exatamente aqui, igual a fevereiro de 2019, exclamação B2. Observe que quando a minha guia, o nome dela é simples, ou seja, não tem um espaçamento dentro do nome da guia, o próprio Excel não insere aquela aspas simples. Entenderam a lógica? Vou dar um Enter. Reparei que retornou a informação. Vou só diminuir aqui também a fonte da mesma. E se eu colocar aqui, igual a fórmula, para a gente verificar qual a fórmula eu utilizei, igual a fórmula texto, e vou clicar no conteúdo dessa célula aqui do lado. Vou dar um Enter. E vou arrastar aqui a nossa fórmula. Então repare, deixa eu só dar um espaçamento aqui. Então repare que quando a minha guia é composta, o próprio Excel colocou essas aspas simples, entre o nome da guia. Quando a minha guia é composta, ou seja, quando ela tem dois nomes dentro da própria guia, Quando o nome é simples, quando não tem nenhum espaçamento, o próprio Excel entende que é o nome no singular, beleza? Sim. Então observe que ele não coloca aspas simples entre o nome. Então quando eu vim aqui, e coloquei, observe aqui a nossa fórmula, Então quando eu vim aqui, coloquei, repare, coloquei essa primeira aspas simples entre duas aspas duplas e aspas simples aqui no final entre aspas duplas, é porque a minha guia é composta. E por que eu coloquei essas aspas duplas dentro da nossa guia, dentro da nossa função indireta? Eu coloquei porque, obviamente, vamos entender o seguinte, Vamos fazer um novo exercício. Se eu fizer da seguinte forma, se eu vim aqui, colocar igual a função indireto, observe, e vou colocar entre aspas duplas, observe, e vou clicar aqui, por exemplo, em março. Não vou conseguir clicar, então, observe, ao invés de eu clicar, como vai estar entre aspas duplas, vamos fazer o seguinte. Vou digitar aqui a própria célula, A1, entre aspas duplas, fechar o meu parênteses, observe aí.
Então, observe aqui, ó, igual a indireto, entre aspas duplas, A1. O que vai acontecer? Vamos ver. Vamos verificar o que vai acontecer, ó. Vou dar um Enter. Observe que retornou o nome de março. Ou seja, ó, em A1 tem quem? O mês de março. Beleza? Se eu vier aqui, ó, colocar igual a indireto, vamos lá, igual a indireto, e clicar novamente, não ao invés de eu colocar aspas duplas, vou clicar diretamente dentro da célula. E vou dar um Enter. Antes de eu dar um Enter, repare, ó, coloquei simplesmente, ó, igual a indireto, o própria célula A1, cliquei nela e vou dar um Enter. O que é que vocês acham que vai acontecer? Vamos verificar. Vou dar um Enter. Repare que deu um erro. Então, essas aspas duplas que eu coloquei aqui, ó, novamente, vou frisar a você. Eu coloquei porque a função indireta me pede esse argumento caso eu queira retornar o nome daqui, ó. Reparem. E se eu fizesse da seguinte forma, ó. Ao invés de eu clicar aqui em A1, repare, ao invés de eu digitar aqui A1, e se eu digitasse aqui A11? Quem é A11? A11 é esse conteúdo que está aqui, ó, março. Observe o que vai acontecer, ó. Vou botar A11. Vamos lá, entender aqui novamente. Repare, igual a 11. O que vai acontecer? Ó? Vou dar um Enter. E repare que também ocorreu um erro. Agora, ao invés de eu clicar aqui, ó, observe, ó, vamos fazer da seguinte forma. Vou colocar aqui, por exemplo, o conteúdo de quem eu quero que retornar. Observe, retornar esse nome de março. Então, vou botar aqui A1. E vou dar um Enter. Agora, aqui na nossa fórmula, ó, repare aqui, a fórmula que tinha dado o erro. Ó. Ao invés de eu colocar diretamente o meu A1, vamos até apagar aqui a mesma. Ó. Vou colocar igual a indireto. E vou clicar aqui neste conteúdo. Ó. Observe. Então, observe aí. Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom. Então, observe que eu coloquei aqui, ó, igual a direto, B11. E vou dar um Enter. Repare o que vai acontecer, ó. Observe que ele também retornou o mês de março, ó. Repare aí, também foi retornado o mês de março. Então, vou novamente botar a mesma fórmula. Repare, deixa eu só arrastar aqui a fórmula aqui para o lado. Perdão, o conteúdo aqui dessa para o lado. Vou arrastar aqui a nossa fórmula, ó. Repare. Então, a fórmula que eu utilizei, ó, para retornar esse primeiro nome março, eu utilizei igual a indireto A1, ó, entre aspas duplas. Quando eu utilizo o aspas duplas, é porque eu estou retornando uma referência de texto. Quando eu não utilizo aspas duplas, é porque eu estou lendo o próprio conteúdo da célula, ou seja, ó, quando eu coloquei aqui, ó, observe, igual a 13, quando era o A11, já que eu arrastei a fórmula, então, quando eu coloquei A13, eu estou lendo o valor da célula. Então, eu li aqui o valor da célula A1 e retornei o texto massa, porque em A1 tem o nome massa, ó, repare. Quando eu coloquei entre aspas duplas, eu estou retornando diretamente o próprio texto. Então, no nosso exemplo aqui, observe aí, eu utilizei aspas duplas, porque, obviamente, eu preciso buscar informações dentro de uma guia. E como eu quero retornar o seu nome, e ela está dentro de uma guia composta, com dois nomes, eu fui obrigado a colocar esse aspas simples, como o próprio Excel insere, ó. Observe aqui. Então, meu trabalho foi, basicamente, colocar o aspas duplas entre esse aspas simples. Eu sei que é um pouco complexo. Quando a gente praticar mais, vai ficar mais fácil o entendimento. Mas foi por isso que eu coloquei o aspas duplas, pois eu queria, obviamente, retornar um texto. E quando eu não colocar o aspas duplas, eu vou ler o próprio conteúdo da célula. E coloquei o aspas simples porque a minha guia está composta, ó, dois nomes dentro da própria guia. Quando, observe, ó, quando o nome é completo, o nome não há espaçamentos, eu não preciso colocar esse aspas simples. O próprio Excel interpreta dessa forma. Ó. Observe aí. Ó. Achou que ficou bem claro? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixe o seu gostei. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita.